Sejam bem-vindos. Hoje vamos até à China, numa história que começa nos primórdios da massificação da internet e acaba nos dias de hoje, numa das maiores empresas do mundo. O Igor Vieira e o João Fontes vão fazer a radiografia da Tencent, um dos símbolos do capitalismo à moda de Pequim. Eu sou o Paulo Ferreira e este é o Investidor Inteligente, o podcast da Casa de Investimentos. Este podcast tem um propósito informativo e didático e não representa qualquer oferta ou conselho de investimento. A Casa de Investimentos pode ter ou vir a ter posições nos títulos que são referidos. Igor, João, sejam bem-vindos. Olá, Paulo. Tudo bem? João, vamos até onde é que vocês nos levam agora para começar este episódio? Muito bem. A história de hoje começa na cidade de Shenzhen, a Silicon Valley chinesa. A região foi uma das primeiras zonas económicas especiais, estabelecidas em 1980. Esta zona, no delta do Rio das Pérolas, engloba 6 cidades e é hoje a maior região urbana contínua do globo, com mais de 70 milhões de habitantes. Portanto, Ma Wen nasce em 71, numa pequena ilha a sul de Shenzhen, na cidade de Dongfeng, na ilha de Hainan. Aos 13 anos, em 84, o pai de Ma Wen consegue um emprego como gestor portuário em Shenzhen, portanto, numa altura em que a atividade económica da região estava a crescer a um ritmo bastante acelerado. Ma Wen adota o nome de Pony Ma, portanto, Ma significa cavalo em chinês, e ele foi um aluno excepcional. Portanto, terminou o ensino secundário e decidiu surpreendentemente estudar na Universidade de Shenzhen. Portanto, ele podia ter escolhido qualquer faculdade do país para supostamente ficar perto da família. Na verdade, terá existido um outro motivo para ele também não ir para outro local. Portanto, em 89 estávamos no pico da tensão social na China, portanto, com os protestos estudantis, e culminaram com o massacre de Tiananmen, portanto, em junho de 89, onde supostamente, dependendo da fonte de informação que usarmos, morreram de 300 a 3 mil pessoas. Portanto, os dados oficiais apontam para um valor bastante mais baixo, mas de facto era um período com uma tensão social muito forte, e portanto ele decidiu estudar na cidade local. Ma queria estudar astronomia, mas como não existia esse curso em Shenzhen, decidiu frequentar o curso de Ciências da Computação. Portanto, durante o curso desenvolveu uma pequena aplicação e a empresa onde ele fez um estágio de verão decidiu comprar-lhe esse software por 50 mil yuans, portanto, cerca de 6.500 euros, mais ou menos, portanto, que era o equivalente a 3, 4 anos de salário médio de um recém-licenciado na altura. Portanto, foi um valor bastante avultado. Parece pouco dinheiro, mas à foi escala local, foi importante na altura, para o início da carreira. Terminada a universidade, o Pony Ma começa a trabalhar numa empresa de telecomunicações, especificamente tecnologia para pagers, que nessa altura era um meio de comunicação muito relevante na China. O pré-telemóvel, se Exatamente. quisermos, claro. E após 5 anos, na altura com cerca de 26 anos, decide juntar uma equipa com antigos colegas da universidade para criar uma empresa com o objetivo de melhorar a experiência de utilização dos pagers. O nome escolhido em chinês para essa empresa significava mensagem galopante, e aqui mais uma alusão a cavalos, que na sua versão ocidentalizada se traduzia então em Tencent, e daí o nome da empresa. Nesta altura, estamos alguns por 98, dá-se então a primeira explosão global de empresas de internet, Napster, AOL, MSN, etc., e surgem as aplicações de mensagens instantâneas, o ICQ e o MSN Messenger, que tiveram um sucesso estrondoso. Já existiam antes aplicações como o Mirk ou os Bulletin Boards, que eram espécies de fóruns online, mas o salto qualitativo de experiência nesta altura foi muito significativo. Para o Mirk era quase preciso saber programar. Exatamente. O Pony Ma e os seus cofundadores, em função do que viam no Ocidente e da evolução tecnológica que ia acontecer no Ocidente, decidem então clonar as aplicações de mensagens instantâneas e chamaram-lhe OICQ, ou Open ICQ. Nessa altura, apesar da adoção de computadores pessoais na China ser muito inferior ao que se via no Ocidente, uma boa parte da população utilizava os cibercafés para ter acesso a estas aplicações de mensagens instantâneas. E aqui faria só um parênteses para dizer que provavelmente alguns dos nossos ouvintes não saberão que eram os cibercafés, nunca utilizaram, mas na prática eram locais onde se tinha acesso a um computador com a internet e se pagava pela utilização à hora. Eram locais públicos, por regra um balcão encostado à janela, com vários computadores lá. Exatamente. Porque a internet não estava disponível em casa com a facilidade de hoje, nem havia computadores pessoais em quase, enfim, não direi todas as casas, mas uma grande parte e só para dar uma ideia das diferenças
diferenças entre a adoção de computadores na China e nos Estados Unidos, nesta altura, por 99. O rácio de computadores por população nos Estados Unidos era cerca de 50 computadores para 100 pessoas, enquanto que na China é de apenas 1 para 100. A diferença. Ou seja, aqui é uma diferença brutal. Nós, Portugal, nesta altura, estaríamos alguns no meio aqui destas duas estatísticas. E daí também a tal importância dos cibercafés no ambiente chinês. Lógico. Em poucos meses eles atingem 1 milhão de utilizadores e começam a fazer-se notar, ou seja, passam a ser um player relevante no mercado. Nessa altura a AOL, que tinha o ICQ, ameaça a Tencent com um processo para eles alterarem o nome, que de facto era muito parecido, e eles acabam por mudar o nome para QQ, algum tempo depois, que até era o nome que era informalmente utilizado para se referirem ao nome do serviço. Claro. O mais preocupante nesta fase era o facto da empresa não ter ainda um modelo de negócio. Portanto, não tinham qualquer forma de monetizar os utilizadores e os custos continuavam a aumentar, então um ritmo assustador, quer os custos com os servidores, para fornecer o serviço, o pessoal, para gerir a infraestrutura e até mesmo a distribuição. Portanto, na altura, para instalar o software era necessário ir fisicamente aos cibercafés com um CD para instalar o software, portanto tudo isso tinha um custo para a empresa, como é óbvio. A solução encontrada pela Tencent passou por angariar um novo investidor que injetasse capital na empresa. Portanto, eles encontraram 2 novos investidores, uma empresa norte-americana de Venture Capital, depois um investidor também de Hong Kong, chamado Li Ka-shing, que na verdade no ano passado era o 33º homem mais rico do mundo. Portanto, um investidor com muito potencial para injetar capital, e acabaram por fazer uma injeção de 2,2 milhões de dólares na empresa a troco de 40% do negócio. Nesta fase, o crescimento do número de utilizadores do QQ é explosivo. Portanto, eles em 2001 chegam aos 100 milhões de utilizadores, portanto, em comparação com os 1 milhão 2 anos antes, adicionando 500 mil utilizadores por dia. Por outro lado, nesta altura dá-se também a bolha das .com nos Estados Unidos. Rebenta a bolha. Rebenta a bolha, aliás. E, portanto, o apetite de investidores para este tipo de negócios também refreia. Pony Ma e os restantes acionistas reúnem-se nesta altura com uma empresa totalmente desconhecida, um grupo sul-africano de mídia, portanto, a Naspers, que estava à procura de diversificar o seu negócio de imprensa escrita. A Naspers acaba por adquirir 32,8% do negócio aos outros acionistas, portanto compra 20% do acionista de Hong Kong e 12,8% ao acionista norte-americano. Portanto, isto acaba por não, é uma transação entre acionistas, acaba por não resolver o problema da Tencent em termos de injeção de capital. Mas para resolver o problema de monetização, o que eles fazem é passar a vender itens digitais na sua plataforma. Portanto, avatares digitais, roupas para os avatares, portanto, para as pessoas usarem na plataforma de comunicação. E essas pequenas coisas. E em poucos meses eles conseguem que 5 milhões de utilizadores paguem por este tipo de itens, cerca de 0,65 cêntimos por mês, portanto uma microtransação. A verdade é que conseguem angariar assim 40 milhões de euros de receitas de um momento para o outro. Claro. Portanto, através destes itens digitais e microtransações conseguem finalmente resolver o problema de geração de receitas, na verdade, e já agora resolvem também o problema de geração de cash flow, porque o custo associado a estes itens é perto de zero, não é? Portanto, claro. E aqui estávamos aqui no início dos anos 2000. Uhum. Exatamente. Pouco tempo depois, já em 2013, eles chegam então aos 90 milhões de receitas anuais e começam a pensar em outros setores onde poderiam replicar este modelo de negócio freemium, como é conhecido, com a venda de itens digitais e microtransações. E a escolha era óbvia para eles, que eram os videojogos. Isto porque os utilizadores habituais do QQ passavam grande parte do seu tempo ou a comunicar entre si ou a jogar videojogos. E por isso a Tencent percebe isso e começa a desenvolver internamente jogos e a comprar estúdios, numa primeira fase na China, depois à frente a nível internacional, e passam a comercializar estes jogos diretamente na plataforma QQ. E em poucos meses adicionam mais 40 milhões de receitas aproximadamente. O negócio começa então a correr francamente bem e os acionistas decidem que aproveitar o momento do negócio e decidem levar a empresa para o mercado, ou seja, preparar o IPO, contratar gestores profissionais, isto porque o Pony Ma e os restantes fundadores
eram todos formados em ciências da computação e não tinham experiência a gerir empresas e por isso entendem que este era o momento de profissionalizar a empresa e dar o próximo passo. Uma pessoa que acaba por assumir um papel muito relevante na empresa é o investment banker que trabalhou com a Tencent neste processo, que é o Martin Lau, que era um banqueiro da Goldman Sachs e que depois acaba por assumir o papel de Chief Strategy Officer, ou seja, era a pessoa que era responsável pela ligação com os acionistas e pelas praticamente todas as decisões de fusões e aquisições que a empresa fez ao longo dos anos seguintes. Em junho de 2004, fazem então o IPO em Hong Kong, na altura levantam cerca de 180 milhões de dólares, que é um salto já muito relevante, face às avaliações anteriores, e avaliam um negócio em cerca de 800 milhões de dólares americanos. Em 2005 lançam o Qzone, basicamente era uma rede social que funcionava como uma espécie de microblogs pessoais que permitiam partilhar vídeos, fotos, textos e etc, outras coisas. E nos anos seguintes a empresa cresce os seus 2 negócios de uma forma muito significativa, ou seja, em 2011 atinge a marca dos 700 milhões de utilizadores, que já é um número muito relevante, na plataforma de mensagens instantâneas, e nesta altura 4 dos 5 maiores videojogos mobile na China já eram da Tencent. Portanto, aqui uma posição já começa a ser muito importante neste mercado. É verdade. E neste período a empresa é muito ativa em termos de fusões e aquisições. Portanto, eles compram, há 2 aquisições que são importantes mais tarde. Eles compram 90% da Riot Games, que mais tarde viria a publicar o jogo League of Legends, provavelmente alguns conhecerão, mas é um dos jogos mais monetizados da história. E compram também 40% da Epic Games, que para além de produzirem jogos, eles são os publicadores, ou os produtores por trás do Fortnite. Quem tem filhos adolescentes certamente também saberá. E comercializam também o Unreal Engine, que é na prática um software que permite aos developers independentes ou pequenos estúdios desenvolver jogos de uma forma mais eficiente. 3 anos após o IPO começa a revolução dos smartphones. Portanto, o iPhone é lançado em 2007, um ano depois é lançado o primeiro telemóvel Android, e a Tencent teve a clarividência de perceber esta mudança e em vez de adaptar a aplicação de mensagens QQ para os smartphones, decide desenvolver uma aplicação nativa já para os smartphones. Portanto, em 2011 eles acabam por lançar o Weixin, que é o WeChat em inglês, e apesar de outros players locais terem lançado aplicações bastante parecidas ou até semelhantes, a Tencent tem uma grande vantagem nesta altura, que é o facto de ter uma grande base de utilizadores. Portanto, eles tinham os tais 700 milhões de utilizadores na plataforma de mensagens instantâneas para os PCs, e ao permitirem importar automaticamente os contactos para a rede do WeChat, dá-lhes uma vantagem imediata, porque os utilizadores passam a ter virtualmente de um momento para o outro toda a rede de contactos instalada. E para termos uma ideia, no início de 2013 o WeChat contava já com 300 milhões de utilizadores. Portanto, o crescimento foi verdadeiramente explosivo. A aplicação começa como um software de comunicação por mensagem apenas, mas vão evoluindo e de uma forma bastante rápida. Portanto, em 2012 eles adicionam mensagens de voz e de vídeo e passam a permitir que não só pessoas individuais tenham conta no WeChat, mas também negócios e marcas passem a ter representação no WeChat, e já agora mais tarde essas marcas depois passam a poder interagir diretamente com os consumidores e vender produtos diretamente na plataforma do WeChat. Portanto, abre um novo negócio para a Tencent. Depois, em 2012 eles adicionam uma funcionalidade, o People Nearby, que no fundo era uma tentativa ou algo parecido com o que faz um Tinder ou uma plataforma de relações pessoais para tentar conhecer novas pessoas que não estão dentro da rede social. Em 2013... Mas há aqui uma lógica geográfica também. Fisicamente as pessoas estão próximas. Claro. Portanto, em 2013 eles adicionam a funcionalidade Moments, que na prática funciona como o mural do Facebook. Portanto, é um scroll infinito de posts das ligações que temos, que cada um tem. Criam no mesmo ano o WeChat Pay, portanto, que é uma wallet para pagamentos digitais, nativa dentro da aplicação WeChat, que depois é usada para pagamentos, para microtransações de itens digitais, que era o negócio da Tencent e que continua a ser uma componente importante do negócio, e já agora suportava também o negócio de e-commerce, o tal negócio nascente de e-commerce que falei há pouco. E uma curiosidade que fez com que o WeChat Pay tivesse um grande sucesso foi uma funcionalidade que criaram na altura do Ano Novo, chamada Red Envelope. Portanto, na China, nas datas importantes, é costume entregar prendas monetárias nos aniversários, nos casamentos, no Ano Novo, e portanto, nesta altura do Ano Novo é comum essas prendas serem entregues num envelope vermelho, que é a cor da sorte na China, não é? E portanto essa campanha teve um sucesso brutal, e eles, no espaço de um mês,
mais do que triplicaram a base de utilizadores do WeChat Pay, portanto passaram de 30 milhões para 100 milhões, isto no espaço de 30 dias. Fantástico, com esta... Só com esta campanha. De marketing. Sim, nesta fase o WeChat acaba por se tornar uma verdadeira super app, onde as comunicações digitais, sociais e comerciais passam a ser centralizadas numa única plataforma, e a relevância foi tal que mesmo as comunicações dentro das empresas, entre colaboradores e entre as chefias, passa a ser feita através do WeChat. Isto porquê? Porque na China a utilização do e-mail nunca ganhou grande tração, e por isso estava aqui uma ferramenta ótima para facilitar as comunicações. Um aspecto importante desta super app foi o facto da Tencent encontrar mais formas de monetizar o seu negócio, que foi um problema numa fase inicial e que agora se tornava então bastante mais fácil para eles. Ou seja, eles passam a cobrar uma pequena comissão pelas transações realizadas aos comerciantes, enfim, em linha com o que faz uma Visa ou uma Mastercard, sempre que fazemos um pagamento. E com o negócio das redes sociais passam a introduzir publicidade paga dentro da aplicação. Isso aqui, como faz o Facebook, o Instagram, claro, etc. A publicidade aparece em 2015 de uma forma muito ligeira. Isto porque a gestão da Tencent sempre foi muito vocal com a ideia de não quererem estragar a experiência dos utilizadores. Ou seja, quando nós utilizamos as nossas redes, o X, o Instagram, o Facebook, somos inundados de publicidade. Numa fase inicial, a Tencent apresentava um anúncio a cada 48 horas. Só para termos uma noção da diferença do que vemos no Ocidente. Claro. Obviamente isto aumentou, entretanto, e hoje em dia já tem mais um pouco 3 ou 4 anúncios por dia. Exatamente, sim, anda à volta disso, 3 ou 4 por dia, o que nós mesmo assim, nas redes ocidentais é uma por cada 2 ou 3 posts que vemos. Exatamente, claro. E por isso há aqui de facto uma diferença brutal. Mas também eles, tem espaço para crescer. Exatamente, eles foram muito cuidadosos com isso, porque entendem que têm que garantir uma experiência, claro, interessante aos utilizadores. Em 2017 o WeChat chega aos 900 milhões de utilizadores e passam a permitir, e isto foi bastante importante, ou seja, a criação de mini programas dentro da aplicação. Ou seja, nós hoje em dia vemos, por exemplo, uma Booking ou outra empresa qualquer cria apps que funcionam dentro do ecossistema iOS ou dentro do ecossistema Android. No caso, na China, o que eles fizeram foi, estas apps funcionam dentro do ecossistema Tencent. E estamos a falar de serviços como entrega de comida, reservas de hotéis, alojamento local, aplicações para marcação de restaurantes, táxis, etc. E o facto destas mini-apps serem nativas no WeChat permitiu-lhes perceber antecipadamente os negócios que estavam a ter mais sucesso e que poderiam ser grandes negócios no futuro. Claro. E aqui eles beneficiaram desta informação e a Tencent, no caso, foi um dos primeiros investidores em empresas como a Didi, que é uma espécie de Uber chinesa, a Pinduoduo, que é uma plataforma de comércio, de e-commerce, que é dona da Temu, por exemplo, que hoje toda a gente conhece em Portugal, a Meituan, que é uma espécie de Uber Eats, ou a JD, que é uma espécie de concorrente da Amazon na China. Isto para referir a algumas empresas que hoje, todas elas valem dezenas de milhões de dólares, e que a Tencent, pelo facto destas empresas terem apps dentro do seu ecossistema, conseguiu investir numa fase muito inicial e de facto teve aqui um retorno extraordinário nestes investimentos. Para além dos investimentos em empresas chinesas, eles começam a capitalizar este know-how acumulado e começam também a fazer investimentos em negócios ocidentais, como por exemplo Snapchat, Tesla, Ubisoft, Activision, Universal Music ou Spotify, sempre com participações minoritárias, mas começam claramente a expandir o seu raio de ação para os mercados ocidentais. E hoje em dia, olhando para trás, o que eles conseguiram fazer em termos de alocação de capital foi absolutamente excepcional e tornou-se uma história notável e provavelmente a história mais notável a nível global. Sim. De alocação de capital e de criação de valor para os seus acionistas. Claro, com rapidez também de alguma maneira, não é? É verdade. Com pouco menos de 20 anos, a Tencent, portanto, no final de 2017, atinge o estatuto de 6ª maior empresa a nível global em termos de capitalização bolsista, portanto atinge um market cap perto de $500 trilhão, portanto 500 bilhões. Poucos meses depois o WeChat atinge os 1.000 milhões de utilizadores e portanto a empresa na verdade parecia imparável, né, nesta altura. Alguns meses depois, no entanto, começa uma sucessão de eventos que viriam a penalizar a empresa e que evidenciam os principais riscos do negócio. Portanto, em março de 2018
é lançada uma campanha pública para reduzir a utilização de videojogos na China por parte de menores de idade e na verdade restringem efetivamente a utilização de videojogos a um limite semanal máximo por pessoa. Para além disto, são congeladas as aprovações de novos jogos a partir desta altura. Portanto, na China todos os videojogos têm que ser aprovados pelo regulador antes de serem disponibilizados ao público, e este processo arrastou-se nos anos seguintes e só apenas em 2022 é que voltaram a ser aprovados alguns jogos novos. Portanto, 4 anos depois é que a Tencent conseguiu publicar novos jogos. O sucesso desta campanha é questionável porque existem vários relatos sobre a forma como os menores de idade conseguiram contornar as restrições, seja através de conexões com VPNs ou através dos cartões de identificação de familiares. Enfim, na prática isto não teve o efeito desejado pelo governo. E por outro lado, mais de 14 mil empresas do setor, portanto produtores pequenos de videojogos, encerraram a atividade neste período. Não resistiram a esse compasso de espera, claro. O que na verdade até é positivo para a Tencent, por sendo o maior, reduz a competitividade do setor, portanto o efeito pretendido eventualmente não foi o conseguido. Claro. Adicionalmente, o governo chinês implementou algumas medidas duras contra algumas empresas neste período, nomeadamente para limitar o poder que alguns gigantes tecnológicos tinham acumulado. No caso da Tencent, além de congelar a aprovação de novos jogos, exigiu que a empresa vendesse a participação em alguns negócios concorrentes. Portanto, alguns destes investimentos que eles fizeram com grande sucesso, que também valiam vários bilhões de dólares, a verdade é que a Tencent teve que os vender numa altura em que o mercado estava pressionado, portanto foi penalizador para o negócio. Em 2020, e há uma coisa também, porque o governo também exigiu a presença de representantes locais dentro da empresa, algo que é uma política comum na China, representantes do partido dentro das empresas para controlar o negócio. É um capitalismo, mas controlado de alguma maneira. É uma realidade diferente, mas é comum nesta economia. Em 2020 surge a pandemia, portanto o impacto na economia chinesa foi particularmente grave, portanto, combinando com uma bolha no setor imobiliário, níveis de elevados endividamento dos governos locais e níveis de desemprego jovem também em máximos históricos, portanto, que atinge hoje cerca de 20%. Portanto, a situação macroeconómica na China é verdadeiramente complexa e tem vindo a deteriorar-se nos últimos anos. Portanto, o setor imobiliário, que era o principal destino das poupanças dos investidores chineses, enfrenta hoje um momento muito difícil com falências e reestruturações em diversas empresas, o que tem levado as famílias a reduzir o consumo e aumentar a taxa de poupança para fazer face a essa redução de património. Portanto, obviamente para uma empresa como a Tencent, que está não 100%, mas altamente dependente do mercado interno, a performance é afetada. E para termos uma ideia, a capitalização bolsista no final de 2023 era inferior ao final de 2017, apesar das receitas serem mais do triplo do que eram nesse período. Portanto, o mercado penalizou bastante. É impressionante, de facto, claro. Recentemente, o Governo Central tem reconhecido alguns os problemas económicos do país e tem dado algumas indicações de que iria implementar medidas de apoio à economia, portanto, cobrindo as áreas mais problemáticas, portanto, o setor imobiliário, a dívida nos governos locais e tentar estimular os mercados financeiros que estão bastante pressionados. Isto acabou por animar os mercados, portanto a Tencent valorizou cerca de 65% desde o início do ano, de 2024, recupera uma parte da queda acumulada dos últimos anos e volta a integrar a tal lista de empresas com mais de 500 bilhões de dólares, hoje a capitalização é cerca de 600 mil milhões. Portanto, no entanto, são parentes já agora os incentivos que anunciaram ainda não são ou ainda não parecem ser suficientes, portanto é algo que está a desenrolar-se e é expectável que nas próximas semanas o Governo enfim, refira quais medidas vão implementar. Sim, estamos a gravar no final de outubro, portanto exatamente, lá para novembro, dezembro, vamos ver, mas é um caso a acompanhar. Exatamente. Ora bem, feito este historial, não é? Fomos aqui até aos primórdios, o que é a Tencent hoje então? Ponto de situação. Como o João referiu, então a Tencent é hoje uma das maiores empresas a nível global, na prática é um conglomerado tecnológico com vários negócios, e passo a enumerar, ou seja, por um lado a operação de gaming, que é a maior produtora mundial de videojogos,
Depois tem o negócio de redes sociais, nomeadamente o WeChat, que abarca é uma plataforma que abarca todas estas plataformas. Está também no negócio de streaming de vídeo, com a Tencent Video, e na música, com a Tencent Music, sendo a segunda maior plataforma de vídeo e a primeira de música. Tem depois também um importante negócio de fintech, o WePay. E por fim tem um braço de alocação de capital, uma espécie de venture capital que, pronto, como já explicamos, teve um sucesso absolutamente notável. Naquelas aquisições todas, exatamente, tanto na China como a nível internacional. Em termos de segmentação de receitas, estas dividem-se em 4 grandes categorias. O maior segmento é o de fintech e cloud, que representa cerca de 34% das receitas, e é também um segmento que cresceu mais nos últimos 5 anos, praticamente triplicou a dimensão desde 2018. O segmento de gaming representa cerca de 30% das receitas. Em terceiro lugar temos o segmento de Community and Platform, que basicamente inclui todas as receitas dentro do universo das redes sociais que não são publicidade, ou seja, estamos a falar de receitas de subscrição de conteúdo, vendas de itens digitais, os mini-jogos dentro da app WeChat, e-commerce, etc. E aqui são cerca de 19% das receitas. Depois, as receitas de publicidade nas várias plataformas sociais representavam em 2023 cerca de 17% das receitas. E eu fazia só aqui uma breve nota relativamente ao negócio de alocação de capital, uma vez que a Tencent, como referi, compra posições sem controle, ou seja, participações minoritárias, e por isso os negócios adquiridos não são consolidados nas contas da Tencent. Na prática, são identificados nas demonstrações de resultados, mas é apenas uma linha que reflete o ajustamento do justo valor desses negócios ou as mais e menos valias geradas no momento de venda dessas participações. Certo, mas não aparece nas contas, no balanço, nem da demonstração de resultados, o contributo destas empresas. Exatamente. Na percentagem de capital. Isso. Ok. Sim, nas receitas. Sim. Portanto, o crescimento da Tencent abrandou significativamente após 2020, como já referi, devido às condições económicas do país, e para termos uma ideia, entre 2012 e 2020 o crescimento foi cerca de 35% ao ano, de crescimento de receitas. Portanto, eles multiplicaram por 11 vezes, no espaço de 8 anos, o volume de receitas. Mas desde então o crescimento abrandou significativamente, portanto eles estão a crescer a 8% ao ano nos últimos 3 anos, que é um abrandamento muito, muito significativo. Outro dado importante é o elevado nível de rentabilidade deste negócio. Portanto, a margem EBITDA, portanto os resultados operacionais, excluindo amortizações e depreciações, foi em média nos últimos 10 anos de 36%. E neste momento está a expandir-se graças a não só uma mudança de mix, mas a um efeito de alavancagem operacional. Portanto, à medida que a empresa cresce, eles conseguem reduzir os custos em termos profissionais, e a margem no primeiro semestre de 2024 já é de 40%. O que é enorme. Que é muito significativo. Claro. E, portanto, isto faz com que a rentabilidade sobre os capitais investidos, o ROIC, que já falamos algumas vezes aqui no podcast, nos últimos 3 anos foi em média de 70%. Portanto, é um negócio fantástico. Que é muito rentável mesmo. E por fim, uma nota só em termos de valorização. Portanto, a Tencent cota hoje a múltiplos de preço versus resultados, portanto, o price earnings, cerca de 16 vezes atual. E para termos uma base de comparação, a Meta, portanto, a dona do Facebook, transaciona agora em cerca de 23 vezes, portanto, mais 44% do que a Tencent, ou uma Microsoft que cota a 28 vezes os resultados líquidos, portanto um prémio quase 75% face à Tencent. E já agora, para referência, até 2020 a Tencent cotava um múltiplo normalmente entre 30 e 40 vezes. Portanto, claramente o mercado está hoje a descontar o valor da Tencent e está a pressionar bastante a percepção de valor deste negócio nesta altura. Olhando para isto, diríamos que está barata, mas é preciso cuidado na análise, não é? Isso. Até porque há a conjuntura económica que falaram há pouco. Claro. Vamos, ora bem, está feito aqui então o ponto de situação agora. Fizemos o filme e a fotografia atual. Vamos agora então fazer aqui a avaliação de acordo com os 3 pilares que por regra costumam usar. Vamos começar pelas vantagens competitivas? Sim, eu começaria por destacar a dimensão e escala da operação, ou seja, a plataforma WeChat é totalmente dominante na China, estamos a falar de cerca de 1.3 mil milhões de utilizadores mensais e cerca de 90% destes utilizadores utilizam a aplicação todos os dias,
em média durante 1 hora e 20 minutos. Só para dar uma ideia, o Facebook estima-se que anda à volta dos 39 minutos por dia, ou o Instagram à volta de 31 minutos por dia. Por isso, de facto, é muito utilizada esta aplicação. Este serviço é também utilizado por muitas empresas para comunicar com os colaboradores, como eu já tinha dito, mas também com os seus clientes. E por isso é particularmente relevante para os negócios, que hoje em dia já são mais de 20 milhões de contas empresariais na plataforma. Além disso, é também utilizado pelas entidades governamentais, segurança social, transportes, impostos, saúde. Aliás, muito recentemente surgiu uma notícia que mostrava que o sistema de saúde chinês melhorou significativamente em termos de tempos de espera e de simplificação dos processos de marcação de consultas, exames, etc., com a utilização do WeChat. E por isso é particularmente relevante na vida dos cidadãos chineses. Outro dado que também me parece interessante é que estima-se que mais de 200 milhões de utilizadores regulares do WeChat vivem fora da China. Aqui estamos a falar naturalmente de muitas pessoas chinesas que vivem fora, claro. Exatamente, e que por isso utilizam para falar com os familiares, fazer chamadas, ficarem a par do que se passa na China, etc. Lógico. Mas também muitos ocidentais, e não só, e asiáticos, sul-americanos, etc., que têm relações ou pessoais ou comerciais com os chineses e que, dada a relevância da plataforma, acabam por ter que a utilizar porque é a forma mais eficaz de ter acesso a essas pessoas e a esse mercado. Dá a ideia que é quase um sistema operativo chinês para fazer coisas na China, basicamente. Sem dúvida. É mesmo. Depois há uma segunda vantagem, que é o efeito de rede, que é comum neste tipo de plataformas, que torna muito difícil que surja uma alternativa no mercado. Portanto, com um número de utilizadores mensais tão elevado, não existe, na verdade, um incentivo para que os utilizadores usem outra plataforma. Portanto, dado que todas as pessoas relevantes estão dentro do WeChat. Portanto, por consequência, os negócios que querem fazer publicidade online acabam por concentrar os orçamentos nesta plataforma, dada a sua relevância e a quantidade de pessoas que conseguem atingir. Portanto, é muito difícil mudar os hábitos das pessoas a partir do momento que as plataformas estão construídas, e depois da rede estar estabelecida, de facto é difícil para um novo concorrente conseguir entrar e conquistar cota de mercado relevante. E já agora, estes argumentos são também válidos para enquadrar o negócio financeiro, o WeChat Pay e os serviços de cloud que a empresa também tem. Portanto, a dimensão, a escala e o efeito de rede da base dos utilizadores faz com que seja extremamente difícil de replicar estes negócios. Bom, vemos aqui então vantagens competitivas duradouras. Vamos agora ver se tem potencial de crescimento. Igor? Sim, eu diria que em primeiro lugar é um negócio altamente dependente da performance económica da China, e por isso investir em China implica necessariamente acreditar no crescimento da economia chinesa a longo prazo, e estamos a falar de uma economia que representa a China, na prática o país, representa cerca de 17% da população mundial e 19% do PIB, e a verdade é que o crescimento do país nas últimas décadas, como sabemos, foi impressionante. Entre 2010 e 2023 a China representou 30% do crescimento global do PIB, mesmo contemplando as dificuldades económicas recentes. Ainda assim, o gap entre o PIB per capita na China e nos Estados Unidos é muito grande, continua a ser muito grande. Ou seja, em 2023, o PIB per capita na China representava apenas 15% do PIB per capita nos Estados Unidos. E por isso vemos aqui ainda um longo caminho de convergência e acreditamos que seja expectável que a economia chinesa continue a manter um ritmo de crescimento interessante nos próximos anos. Em segundo lugar, é uma empresa que está especialmente bem posicionada para beneficiar de tendências escolares, e aqui, em primeiro lugar, a digitalização da economia, ou seja, com o aumento dos gastos de publicidade online e maior utilização de pagamentos e outras soluções financeiras. O segundo ponto é o facto do setor de videojogos ter crescido sustentadamente ao longo das últimas décadas, beneficiando da renovação geracional, e este fator vai certamente continuar a beneficiar o segmento em todo o mundo e será um vento favorável para a Tencent, porque não está exposto apenas ao mercado chinês. Claro. E por fim, a transição para a cloud na China ainda está numa fase embrionária, se compararmos com o Ocidente, ou seja, nas economias desenvolvidas o ritmo de crescimento deste mercado tem sido explosivo, como sabemos, e ainda não está concluído. A China ainda está numa fase inicial e por isso acreditamos que a Tencent está muito bem posicionada e será claramente um dos beneficiários deste movimento nos próximos anos. Portanto, avenidas de crescimento também existem, não é? Estão aqui rasgadas à nossa frente. Vamos olhar agora para a equipa de gestão. Muito bem. A empresa é liderada desde o início pelo seu cofundador, o Pony Ma,
e reúne várias características que nós gostamos particularmente. Portanto, em primeiro lugar, é uma equipa executiva muito focada no longo prazo e na criação de valor. Isto significa que estão disponíveis para apostar em novos negócios e abdicar e tomar algumas medidas que lhes levam a abdicar de margens no curto prazo para mais tarde colher esses frutos. Portanto, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, diria que é a estabilidade na equipa de gestão. Portanto, que além de continuar a ser liderada pelo fundador, mantém os principais executivos quase desde a sua fundação. Isto é uma característica que também é bastante positiva. Outro fator positivo é a forma hábil como gerem a relação com o governo e com os reguladores. Portanto, numa economia ou num sistema político como o chinês é particularmente importante ter essa característica. Há aqui um risco sempre nesta relação, não é? Correto. Correto. E por fim, são exímios alocadores, como o Igor falou há pouco, alocadores de capital, e criaram muito valor ao longo da história para os acionistas. E como já referimos, a Tencent investe uma parte muito significativa do cash flow gerado em participações minoritárias de negócios, onde têm visibilidade ou acreditam ser um parceiro importante no futuro desse negócio. E, portanto, tudo isto faz com que a equipa executiva da Tencent de facto seja uma mais-valia para os acionistas da empresa. Muito bem, fizemos agora a avaliação dos três pilares da avaliação da Casa de Investimentos. Portanto, vantagens competitivas duradouras, check, avenidas de crescimento, check, equipa de gestão também de check, e fica aqui então esta radiografia à Tencent, um gigante global, um gigante chinês também, não é? Que nos foi trazido aqui pelo Igor e pelo João. Fechamos aqui este episódio então do Investidor Inteligente, podcast da Casa de Investimentos. Nós voltamos brevemente com mais um tema, mais um setor, mais uma empresa. Até lá!